Você vê o advento da Mercedes ajudando o Verstappen no Mundial de Pilotos, mas atrapalhando talvez a Red Bull em construtores. Como é que você vê esse xadrez da Fórmula 1? É exatamente isso. No Mundial de Pilotos, né, pelo fato do Verstappen nas primeiras 7, 8 corridas do campeonato ter ganho quase todas, e dali para frente Mercedes, McLaren, de vez em nunca com a Ferrari, como aconteceu em Mônaco, vem uma tirando o ponto da outra. Então realmente isso para o Verstappen, devido ao equilíbrio que aconteceu na Fórmula 1 depois do Grande Prêmio de Miami, isso para ele é muito bom, porque se ele tivesse agora uma situação que ele ganhou as primeiras, e o Norris, por exemplo, que hoje é o segundo colocado no campeonato, tivesse ganho outras tantas corridas, o campeonato dele de pilotos obviamente estaria numa situação bem mais desfavorável para ele. Então eu acho que isso tem sido excelente para o Verstappen, e para mim, apesar da falta de competitividade da Red Bull em relação ao que ela começou esse ano... E estagnação também, talvez seja a palavra? Olha, na verdade, eu acho que alguma coisa aconteceu e que talvez seja essa história do freio mesmo, porque todos os rumores dizem que isso aí aconteceu dentro da Red Bull, né? Porque eu não acho que é coincidência o fato da Red Bull não ter mais a supremacia que teve de uma hora para outra, e não em relação a uma equipe apenas, em relação a algumas equipes. Lógico, eu não estou me referindo a Sauber, mas se pegar até as equipes de trás, todas elas se aproximaram da Red Bull, mas pegando as equipes ali, Mercedes, a própria Ferrari e principalmente a McLaren, todas elas chegaram muito próximo da Red Bull de uma hora para outra. Então eu não acho que essas equipes evoluíram tanto. Eu acho que essas equipes evoluíram, que é comum, mas eu acho que alguma coisa na Red Bull também foi alterada para essa proximidade acontecer de uma maneira tão repentina e todas as equipes ao mesmo tempo. Então realmente eu acho que isso aconteceu, mas ao mesmo tempo eu não vejo a Red Bull como uma equipe não competitiva em qualquer final de semana. Eu acho que a Red Bull, com o Verstappen especificamente falando, continua sendo uma equipe /piloto que pode chegar e ganhar no próximo Grande Prêmio. Se não ganhar, vai ser por um detalhe, como aconteceu algumas etapas atrás que ela não ganhou. Então realmente eu acho que ela ainda é competitiva, não tem mais a supremacia que tinha, por um motivo que for, que é excelente para o esporte, mas eu acho que é competitiva. Agora, em relação ao campeonato de construtores, se a gente fosse basear na competitividade entre Red Bull no momento, McLaren, Mercedes e Ferrari, mas principalmente no caso da McLaren, que é quem está mais próximo da Red Bull no momento, se continuar nessa toada, eu não digo nem a competitividade da Red Bull, porque com a maneira que a gente está agora, o Verstappen ainda tem muitos pontos à frente do Norris, que é segundo. Agora, a falta de pontuação do Pérez, se a gente for fazer uma Fórmula 1 à parte, colocar só Red Bull, Mercedes, McLaren e Ferrari, que são 8 carros, no momento o Verstappen é primeiro longe do segundo, e o Pérez só não é o oitavo dessa categoria de 8 carros, porque o Russell foi desclassificado, porque o Russell bateu lá na Áustria na última volta, senão ele seria o oitavo desse campeonato. Então a gente teria uma Red Bull em primeiro, num campeonato de 8 pilotos, e em último. Então realmente isso me faz acreditar, baseado somente na matemática, que em breve, talvez se não na próxima corrida, daqui 2, 3 corridas, a Red Bull vai ser sim superada pela McLaren no campeonato de construtores. O quanto a Red Bull está preocupada com isso, eu não faço ideia. Tem toda a questão, tem uma diferença de premiação no final do ano, de, sei lá, 10, 15 milhões e tal. Só que eu acho que se a gente for pensar por esse lado financeiro, talvez a Red Bull olhando somente para o lado financeiro, não desportivo, talvez ter um piloto que traga um patrocínio, como é o caso do Pérez, financeiramente vale muito mais a pena do que perder uma posição no campeonato de construtores. Então, compensa o dinheiro de premiação para a fábrica e coisas assim. Não, se eu vou falar, se a diferença de primeiro para segundo no colocado de pilotos, por exemplo, são 10 milhões, e se o Pérez traz 11, que eu acho que ele traz muito mais do que isso para o grupo Red Bull, já está na vantagem, já está 1 milhão na frente. Então é essa matemática que eu acho que eu estou falando de novo. Se for olhar somente pela questão financeira. Sim, sim. Lógico, quando a gente assiste um esporte ou de alguma maneira está envolvido com esporte, a gente não quer pensar na situação financeira de uma empresa. A gente quer ver a competição, a gente quer ver ali na pista. Mas olhando somente pelo lado financeiro, para a Red Bull, financeiramente provavelmente vale muito mais a pena você ter um Pérez trazendo bastante patrocinadores, e mesmo que você perca 10 milhões no final do ano na questão da premiação do Campeonato de Construtores, do que não ter o Pérez, ganhar o Campeonato de Construtores, ter o Pérez, sei lá, um Verstappen e um Sainz, por exemplo. Sim. Acho que a chance de eles ganharem esse ano, se fosse essa dupla da Red Bull, faz muito mais sentido financeiramente para a Red Bull ter um Pérez trazendo um monte de dinheiro, que eu particularmente sinto muito, porque eu queria ver 2 pilotos fortes em todas as equipes da Fórmula 1, não só na atual campeã, em todas, mas já que essa realidade financeiramente para a Red Bull faz mais sentido.